Toda sexta-feira é dia da gente falar de meio ambiente, aqui no Jornal da USP. E vamos a mais um tema aqui, interessantíssimo. Já está conosco o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA. Ele que é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, né, e do projeto o ambiente é nosso meio, né? Professor, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês novamente. Tudo bem, professor? Tudo bom. Vamos falar de espécies exóticas e invasoras. Na verdade, a gente está falando sobre plantio de árvores, que é um tema quase nunca eu vejo se falar por aí. É um tema que, para mim, eu acho que você vai apresentar detalhes interessantes sobre isso, né? Isso tem que ser feito, é uma necessidade, mas que cuidados a gente tem que ter sobre isso? Exatamente. Normalmente a gente tem a notícia da queda da árvore, dos transtornos que isso acarreta, né? Mas ela estava deteriorada, ela já estava sem cuidados e tudo mais. Isso acontece muito. Até teve um episódio essa semana em São Paulo, onde uma região dos Jardins ficou sem energia elétrica aí durante, acho que quase 20 horas, se não me engano, por conta da queda de uma espécie. Né? Mas o que acontece muitas vezes é que o plantio de árvores, ele se dá não com espécies nativas da região, ele acaba acontecendo com o uso de espécies exóticas ou mesmo espécies invasoras, né? Então, o que é isso exatamente, espécie invasora? Eu vou começar com a espécie exótica. A exótica, de maneira resumida, é uma espécie que se encontra fora da sua área de distribuição natural. Então, não é uma árvore que pertence àquela região onde ela está sendo plantada, tá? E isso pode acarretar alguns problemas, né? Por exemplo, se eu vou pegar um exemplo rápido, se eu pego um pinheiro europeu, um determinado pinheiro europeu, e planto aqui em São Paulo, ele é uma espécie, em princípio é considerado uma espécie exótica. E ele passa a sofrer ele pode sofrer alguns problemas, como a falta de resistência a pragas e doenças que normalmente acometem as plantas da região, e também ele pode ter uma baixa resistência a condições climáticas mais extremas. Ele está adaptado a um determinado tipo de clima, foi plantado num clima diferente. Então, por exemplo, aqui no verão nós temos chuvas muito intensas e essa árvore com o tempo ela pode cair. Então, muitas vezes nós temos, além do manejo inadequado das árvores, né, podas irregulares e tal, ou até mesmo plantio numa área que não é adequada, nós temos o uso desse tipo de solução, entre aspas, né, o uso de espécies exóticas, que muitas vezes tem até um crescimento rápido, tem uma aparência muito interessante, mas que com o tempo pode acabar tendo esse tipo de problema, ou seja, ela não está adaptada às doenças ou ao clima da região e acaba caindo. Tá? Essas são as exóticas. Exatamente. E as espécies invasoras é quando você tem uma espécie exótica que, ao contrário do que acontece, né, uma falta de adaptação, né, uma falta de resistência ao clima, ela tem um comportamento oposto. Ela se adapta muito bem e passa a competir com as espécies nativas. Então ela passa a roubar espaço das espécies nativas e vai contribuindo para dizimar essas espécies nativas, né, para eliminar essas espécies nativas da região. Então ela se comporta efetivamente como uma espécie invasora. Então, nesse caso do pinheiro que eu falei, é como se ele, ao invés dele sofrer com as doenças, com o clima, ele na verdade apresentasse uma resistência acima do esperado. Ele se adapta e começa a se proliferar de uma maneira muito intensa. E isso pode trazer um problema muito sério em relação a, por exemplo, além dele competir por espaço com as espécies nativas, ele pode afugentar os pássaros. Os pássaros, por exemplo, eles, né, da região, eles vão buscar determinados frutos, sementes, tal, das plantas... Daquelas árvores do local. Na medida em que a espécie invasora, ela começa a competir por espaço, né, com as espécies nativas, ela elimina também esses alimentos para os pássaros, e os pássaros, muitas vezes, eles têm um papel importante no controle de pragas, porque alguns pássaros, além das sementes, dos frutos, também vão comer insetos que atacam as plantas nativas.
como esses pássaros deixam, vamos dizer, de frequentar a região, porque eles já não encontram, né, nessas espécies invasoras o tipo de alimento que eles... Criam desequilíbrio. Criam um desequilíbrio que acaba prejudicando ainda mais as espécies nativas. Então, muitas vezes, quando a gente vê, né, uma árvore caiu, né, com todo o prejuízo que isso acarreta, principalmente em grandes cidades, a gente tem que pensar, olha, primeiro, será que isso é uma espécie nativa ou uma espécie exótica, uma espécie invasora? E também se houve um manejo adequado, né, dessa espécie. Então, sempre que a pessoa for plantar, né, o plantio a pessoa tiver a intenção de plantar uma árvore, ela buscar orientação para privilegiar o uso de espécies nativas e verificar quais as necessidades dessa árvore quando ela se tornar adulta, em relação ao espaço para a raiz, tamanho da copa, enfim, se ela vai estar adaptada àquele ambiente onde você pretende plantar, porque... Isso o indivíduo, se eu quiser fazer, né, individualmente. Agora, por exemplo, quando o poder público vai lá e tira a árvore ou replanta, ele tem esse tipo de informação? Olha, por incrível que pareça, já aconteceu em São Paulo do uso, né, de espécies exóticas, de se privilegiar muito o uso de espécies exóticas em detrimento das espécies nativas. Imaginável. Já fiz a pergunta imaginando que a resposta não, isso fosse já certa. A gente vê por aí, às vezes. Isso já acontece até com uma certa frequência. Então, eu sempre defendo o uso de espécies nativas, que é uma forma da gente recompor um pouco, né, na medida do possível, recompor aquela paisagem original. É difícil, numa cidade como São Paulo, numa região metropolitana como São Paulo, né, que você tem aí uma mancha urbana muito grande, obviamente é difícil você recompor a Mata Atlântica que aqui estava, mas se você começa, ou os órgãos públicos começam a privilegiar o uso de espécies nativas, é uma forma de você recompor, de você ajudar a natureza a recompor, né, a reconquistar esse espaço. E o uso de espécies exóticas sempre tem o risco dela se transformar numa espécie invasora. E aí fica realmente muito complicado você lidar com isso, porque ela vai se disseminar de uma maneira, às vezes, descontrolada, né? Quer dizer, você pode até achar bonito, bacana, eu quero ter aquela árvore que é não sei de onde e tal. Mas tem que ter esse cuidado. Ou então, às vezes, a pessoa viajando, ela encontra uma muda muito bonita e traz, né? Fala, não, é só uma mudinha, né? Olha, isso pode dar um problema muito sério. Não é só uma mudinha. Não é só uma mudinha, não. Tá aí, portanto, a importância de preservar, né, plantar ou replantar espécies nativas. Tem que se buscar informação para isso. Já imaginava que até muitas vezes o poder público não tem esse cuidado necessário e nós podemos ter, obviamente, tendo conhecimento, né? Sem informação dúvida. É tudo, né, sem dúvida, professor? Mais um tema de meio ambiente. O ambiente é nosso meio, desta série sobre meio ambiente que a gente apresenta para você todas as sextas-feiras aqui com o professor Pedro Luiz Cortes, ele que é da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Obrigada, viu, professor, por mais essa visita aqui. Bom dia a todos, foi um prazer conversar com vocês. E até a próxima. Até a próxima.